Olá, boa noite a todos, ou bom dia, ou boa tarde, não sei qual horário você está assistindo aí essa transmissão. E hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho mais sobre o livro de Atos. Hoje nós vamos falar aí dos versículos de 16 a 21, que trata de um episódio com o apóstolo Paulo na cidade grega de Atenas. Então fica com a gente, vamos agora fazer uma oração. Convido você para a gente invocar Deus, para que Ele traga para a gente seu esclarecimento, sua revelação nesse texto sagrado. Amém? Senhor, obrigado por esse momento, obrigado pela possibilidade da gente compartilhar a palavra, pela possibilidade da gente receber esses textos e, junto com eles, o significado, Pai, a aplicação desses textos para a nossa vida. Para isso, te pedimos a intervenção do Teu Espírito sobre nós, para que a gente aprenda, para que a gente entenda e para que a gente seja transformado e viva pela Tua palavra. Muito obrigado. Que todos aqueles que vão ouvir, que vão assistir, sejam também alcançados por essa revelação, por esse agir do Seu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, hoje nós vamos falar aí, no capítulo 17, como eu já adiantei, sobre a ida, simbólica de Paulo, vamos dizer assim, da sinagoga para o mundo. Porque como a gente viu no capítulo 16 e no 17, especialmente semana passada, no início do capítulo 17, quando Paulo está pregando em Tessalônica e em Bereia, ele começa a sua pregação no ambiente da sinagoga, numa sinagoga judaica, e sempre essa foi uma estratégia que ele utilizou. Em Atenas não é diferente, ele também prega na sinagoga, mas a gente vai ver que existe uma movimentação dele entre a sinagoga e um espaço público de debate na cidade, amém? Representando assim o mundo. Então vamos lá, vamos aí começar. Então o que eu estou querendo dizer antes da gente ler o texto é justamente esse desafio, descrito aí por esse autor, o André Daniel Heinck. Esse é um livro que eu recomendo, chamado Os Outros da Bíblia, da editora Thomas Nelson. Eu não tenho aqui a versão física para mostrar a capa para vocês, mas eu tenho a versão digital, mas é um livro que eu recomendo, fala de todos os povos que tiveram contato com o povo de Israel, desde o Antigo Testamento até o povo, a última civilização, que foi a romana. Então, o autor coloca uma coisa interessante, que é basicamente o assunto que a gente vai tratar hoje aqui, dessa influência do mundo grego no cristianismo e do cristianismo no mundo grego. Ele diz assim: a nascente igreja cristã viveu a experiência de sair do mundo judaico para o mundo cosmopolita grego. Nenhum desses contatos foi completamente pacífico ou totalmente conflituoso. Convergência e divergência foram também a tônica dessa relação. Quando Paulo partiu para as missões, foi direcionado pelo Espírito Santo para a Europa, que é basicamente o que a gente tem falado, irmãos. Quando ele vai ali, que ele não consegue pregar na província da Ásia, e para ali em Troade, e tem a visão, não sei se os irmãos lembram, e atravessa o mar Egeu e vai parar em Filipos, justamente ele está chegando na Europa. E aí é desse momento aqui que esse autor está falando, onde encontrou o coração do mundo grego. Basicamente a cidade de Atenas, a gente vai entender isso, é esse coração cultural, e com ele estabeleceu relações de concordância e discordância. Então a relação do cristianismo com o mundo grego, com o helenismo, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso, não foi uma relação só de conflito e de discordância, mas também não foi uma relação de total concordância, como a gente às vezes tem medo, como a gente bota um título desse, da sinagoga para o mundo. Nós poderíamos transferir hoje da igreja para o mundo. Qual é a nossa relação com o mundo? E a gente pega às vezes versículos isolados e fala assim, olha, Paulo fala que a gente não pode ter comunhão com o mundo, mas será que o apóstolo Paulo não tinha um diálogo com o mundo? Será que o cristianismo nascente, como ele fala aí, esse autor, ele não teve uma relação em alguns pontos de diálogo, de concordância? Por que falar sobre isso? Porque o papel
da igreja em diálogo com o mundo é um papel de transformação. A gente vai observar nesse momento do capítulo 17, onde Paulo chega em Atenas, que ele vai ser um elemento ali de transformação, pelo menos ele vai tentar ser esse elemento de transformação. Então, essa relação de Paulo em Atenas é muito emblemática, é muito simbólica e, ao mesmo tempo, é muito real. Amém? Então, vamos ler aí o texto, pelo menos o início dele, que vai aí no capítulo 17, os versículos de 16, vamos ler por enquanto aí, do 16 ao 18. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, com os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? Outros diziam: parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Amém? Então aqui a gente vê exatamente essa chegada de Paulo em Atenas. E aí vamos falar um pouquinho sobre isso. Atenas está aqui no nosso mapinha. Vamos mostrar aqui Atenas, aqui, ó. Atenas, essa, não sei se você está vendo aí mais ou menos no canto inferior direito da sua tela. Como a gente viu semana passada, Paulo pregou em Tessalônica, aqui, depois em Bereia, e aí de Bereia ele sai meio fugido. Os irmãos falam que Lucas relata que ele é levado pelos irmãos pelo mar. Eu não sei por que ele decidiu não seguir nessa estrada aqui, ó, vermelhinha, que iria direto para Roma. Isso é uma coisa interessante a gente pensar no processo do Espírito Santo. É claro que Paulo era orientado pelo Espírito, que ele não foi diretamente para Roma. A gente falou um pouco da relação de Paulo com o Império Romano, da Pax Romana. Nesse momento, Deus quis levar Paulo para Atenas, que era o coração, vamos dizer assim, o coração cultural da filosofia, do modo de pensar do mundo naquela época. A civilização greco-romana tem muitos elementos do pensamento grego. Então, nesse momento, o apóstolo Paulo está exatamente aqui. Deixa eu mostrar para vocês aí. Isso. Nesse momento ele está exatamente aqui em Atenas. É nessa cidade que ele chega aqui. Amém? Rabisquei tudo. Mas vamos prosseguir. Então, meus irmãos, Atenas, como representante cultural desse pensamento grego, é o berço da democracia grega, né? Nós chamamos de democracia ateniense, o que ocorreu alguns séculos antes de Cristo, né? E é um tipo de democracia que deu origem à democracia. Não é exatamente como a nossa democracia hoje. Eles não elegiam no início representantes para falar pelo povo, né? Na verdade, todos aqueles que eram considerados cidadãos na democracia ateniense tinham o direito a falar nas assembleias. É claro que nem todos eram considerados cidadãos, então é nisso que ela difere um pouco da nossa democracia hoje, né? Enfim, não vamos entrar nesses méritos aí, isso vai tomar muito tempo. Só é importante para a gente saber que Atenas era o berço da democracia, foi o berço da filosofia e do pensamento ocidental que a gente tem até hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? A filosofia que nasceu lá na forma, mais ou menos como ela se desenvolveu com a academia de Sócrates, depois veio Platão e depois Aristóteles. Muito do que a gente pensa, como a gente vive hoje, nasceu ali. E esse movimento do helenismo, que foi um movimento, como a gente leu naquele texto lá da introdução, que interagiu em diversos momentos com o cristianismo, né? O cristianismo nasceu dentro de um elemento discursivo chamado helenismo. O próprio judaísmo, né, que como movimento de resistência à dominação cultural, nasceu da resistência ao helenismo, né? O helenismo, que é o jeito de pensar grego, nasceu com Alexandre o Grande, que dominou, né,
uma área muito grande também, antes do Império Romano, e dentre essas dominações ele dominou também o povo de Israel. Então o judaísmo em si nasceu como resistência ao helenismo. E a gente precisa entender a importância desse modo de viver, de pensar e de existir grego, porque ele era muito real, muito presente na cultura ali, na convivência dos primeiros cristãos. E aí, como nós já falamos, Atenas, esse lugar aqui, é o centro, o coração cultural da Grécia, né? Todos aqueles que queriam estudar mais, se aprofundar, saber das tendências mais recentes e da filosofia, do pensamento, iam para Atenas, né? Amém? Então é nesse lugar, eu queria que os irmãos entendessem, é nesse lugar que Paulo está chegando. É lá que ele vai pregar agora. Então, o que será que ele vai dizer? Como é que será que ele vai se comportar? Como é que vai ser a reação desse mundo tão desenvolvido intelectualmente diante do Evangelho? Haverá espaço para o Evangelho nesse mundo? Como que o Evangelho vai se comportar nesse mundo? Tá certo? Então é isso que a gente vai tentar entender. E aí, só para você entender um pouquinho, a gente pode encontrar esse texto aí de um filósofo, alguns séculos antes de Cristo. Na verdade, ele era um estadista, né, um general, o Péricles, que mostra como era a cultura de Atenas, essa cidade que Paulo estava chegando, né? Como é que era o jeito de encarar a vida pública, a relação com os discursos, com a ação pública em Atenas. Se você quer saber, hoje eu vou dar algumas indicações aqui de onde eu tirei isso. Eu tirei aqui, está um pouco ruim a iluminação, tá vendo? Agora acho que melhorou. É uma Bíblia de estudo arqueológica, né? Ela é uma Bíblia muito boa para esse tipo de entendimento do contexto da época, tá vendo? Se você com uma boa Bíblia de estudo, você consegue ter acesso a muitas informações interessantes para a gente entender melhor o tempo da existência, da convivência dos personagens bíblicos. Então, ele cita como uma voz antiga esse estadista aí. E olha o que ele diz. Nós, cidadãos de Atenas, cuidamos de nossas preocupações domésticas e dos negócios de Estado. Aqueles de nós que não estão engajados nos negócios não estão desprovidos de entendimento em assuntos públicos, pois consideramos aqueles que evitam o engajamento com as questões públicas não pessoas que não se envolvem, mas pessoas inúteis. E nós, quando julgamos e refletimos cuidadosamente sobre os assuntos, não consideramos as palavras um impedimento para as ações. Antes, o verdadeiro impedimento à ação é entrar no que deve ser feito sem tomar precaução por meio da discussão. Então a gente não está aqui hoje, meus irmãos, para discutir o mérito dessa declaração, nem se a gente concorda ou discorda dele, isso não é o objetivo. Mas como desde o início do estudo de Atos, e é por isso que eu estou tomando tanto tempo aqui nesse estudo, nesse pedaço de Atenas, a gente entende o livro de Atos como uma ponte, como uma construção de pontes entre os evangelhos de Jesus e a ação da igreja, entre o mundo antigo e o mundo atual, entre o mundo judaico e o mundo como um todo. São várias pontes que são construídas, né? E aqui a gente vê uma ponte, a ponte entre o pensamento, o discurso e a ação, porque toda vez que a gente fala hoje em filosofia, a gente pensa em uma coisa assim muito distante da nossa realidade. Mas a cultura que prevalecia em Atenas, e é por isso que eles conseguiram ser tão importantes e tão influentes, era que não era uma cultura de não ação, pelo contrário, a cultura implementada naquela cidade era de que, para que a ação fosse bem feita e fosse boa para a polis, para a cidade, para todos, era necessário um desenvolvimento intelectual, era necessário o debate, era necessário
a discussão das ideias e da razão. Então é por isso que eu coloquei em negrito aí esse texto, ó. Não consideramos as palavras um impedimento para as ações. Estamos estudando o livro de Atos. Antes, o verdadeiro impedimento à ação é entrar no que deve ser feito sem tomar precaução por meio da discussão. Tá certo, irmãos? É claro que a gente não está defendendo aqui o debate pelo debate. O próprio Paulo, em outras ocasiões, condena isso quando ele está lá conversando, falando para Timóteo. Existia uma escola de filósofos assim, chamados os sofistas, que eram filósofos itinerantes que ensinavam em troca de dinheiro. E o que eles ensinavam, basicamente? A preocupação deles não era com conteúdo. Eles ensinavam como discursar. Eles ensinavam como debater para ganhar um debate. Então, não é isso que nós estamos defendendo aqui, né? Inclusive, os sofistas eram combatidos por diversas escolas da filosofia. Então, mas o que a gente está frisando é justamente a cultura sob a qual foi construída a cidade de Atenas. O que é que existia ali depois de séculos de consolidação de escolas filosóficas muito importantes, ou seja, eram pessoas que valorizavam o discurso porque eles entendiam que as ideias eram formas de transformar uma sociedade para o bem de todos. Então eles tinham uma preocupação muito grande com essas ideias. Amém? E aí vamos para o texto propriamente dito, né? A gente vê lá no texto, no iniciozinho, que Paulo chegou em Atenas e... Deixa eu botar o texto aqui. Isso. Enquanto ele esperava, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Então, por que o espírito de Paulo se revoltava? O que é que causou essa indignação nele, né? Quando ele... Será que era só ver as estátuas? Será que ele não gostava, né, dessas estátuas? Na verdade, eu creio que o que incomodava Paulo não é simplesmente ver uma estátua ou ver diversos templos, mas é que Paulo ele foi alcançado por uma visão de Deus e Deus se tornou muito grande para ele, muito abrangente. Deus para Paulo não era, já pela sua visão judaica, Deus não era um detalhe na vida. Deus era tudo, Deus estava em tudo, e influenciava e governava. Era uma cosmovisão, ou seja, era uma visão de mundo judaica que Paulo tinha, onde Deus era o centro, Deus governava, Deus era grandioso, maravilhoso. Se você lê com cuidado e o livro de Salmos, que fala das orações, você vai ver o tamanho de Deus para o judeu. E quando Paulo se encontra com o Messias Jesus, essa visão dele de mundo judaica se amplia, e de Deus no mundo se amplia para todo o mundo um mundo criado. Paulo tem uma noção de um Deus criador que se revela agora no Messias Jesus, um Deus para toda a criação. Então, quando ele está andando ali no coração do mundo grego, o coração dele queima, porque ele vê um tipo de ignorância em pessoas tão inteligentes, tão estudadas. Ele observa na visão que eles tinham do divino uma ignorância. Ele observa a idolatria que acompanhou o povo de Israel durante muito tempo como um pecado que atrapalhou muito o povo de Israel. E o que é a idolatria? É você transformar aquilo que é criado e atribuir a isso um valor de criador. É difícil explicar esse conceito da idolatria, mas ele basicamente é diminuir Deus. Então, entendendo um pouco o que significava a religião para o grego, a gente pode ler esse texto aqui, ó. Os deuses gregos não eram entendidos como indivíduos, eles estavam mais para potências. Existiam os nomes, né? Zeus, enfim, os diversos deuses gregos do panteão grego, a mitologia grega, mas eles eram vistos mais, essas personificações, como potências, a encarnação de valores, como força, juventude ou beleza. E esses valores interessavam a cidade, entendeu? A mitologia grega nasce da cidade e nasce para a cidade. Então, quando Paulo analisa e anda na cidade
e vê esse elemento, isso queima no coração dele. Porque o Deus que ele servia era muito grande, era um Deus suficiente para todas as pessoas. E não estava dividido em diversos deuses menores que representavam forças. Então isso queimou no coração de Paulo, porque ele viu aquelas pessoas perdidas. Ele se revoltava diante da idolatria, ele não se revoltou com as pessoas. A gente vai ver isso no discurso dele, que não vamos tratar do discurso dele hoje, não vai dar tempo. Mas o que queimou no coração dele foi ver que o mundo estava fadado a construir pessoas com ideias de deuses pequenos. E essas pessoas estavam num caminho onde elas não conseguiriam, a partir da revelação do Messias Jesus, ter um encontro com o Deus grandioso, criador, redentor, que Paulo conheceu. Então isso causou uma revolta nele. E fica para a gente a pergunta, né? Sempre a gente faz mais as perguntas no final, na aplicação. O tamanho da nossa indignação não é o tamanho exatamente da idolatria. A gente olha e fala, puxa, o povo era muito idólatra. Paulo ficou chateado com o tanto de idolatria. Esse não era o tamanho da chateação dele. O tamanho da chateação dele era o tamanho do Deus que ele servia. Por que eu falo isso? Porque a gente corre o risco de encontrar uma ideologia humana e encaixar Deus nessa ideologia. E uma vez que a gente encaixa Deus nessa ideologia, Deus fica pequeno. E o tamanho da nossa revolta vai ser o tamanho da nossa revolta com outras ideologias. E o que vai acontecer? A gente vai ficar com raiva de pessoas. E essa raiva não traduz a ira de Deus. Porque a ira de Deus é uma ira muito grande, porque ela é a ira de um Deus grande. E a nossa raiva ideológica, ela é pequena. E ela coloca a gente num lugar errado. Ela não coloca a gente num lugar de diálogo. Essa nossa ira, essa nossa raiva humana, ela coloca a gente num lugar de oposição, de raiva. Então, o tamanho da revolta, da indignação de Paulo, era o tamanho do Deus que ele conhecia, que não diminuiu na pessoa de Jesus. Pelo contrário, quando Jesus morre e ressuscita, o Deus Criador, para Paulo, se torna o Deus Redentor. E isso não diminui o nosso Deus, isso pelo contrário, isso mostra o quanto ele é maior ainda do que a gente imaginava. Então, quando ele está andando no meio do mundo, do cosmos grego, cheio de deuses, ele fica indignado, porque ele sabe que Deus é maior do que isso. Amém, irmãos? Então fica a pergunta: qual é o tamanho do seu Deus? Qual é o tamanho do seu Deus? Deixe Deus ser grande para você, absurdamente grande, maravilhoso, que toca todas as áreas da nossa vida. Deixa Deus mudar a sua visão de mundo, porque o que a gente está falando aqui, e a gente vai falar agora, é um contato entre mundos. A cosmovisão judaica, agora cristã em Paulo, o que é cosmovisão? Visão de mundo. E o mundo grego, a cosmovisão, a maneira de enxergar o mundo dos gregos. Já vimos que a maneira romana era uma maneira virtuosa, pragmática da Pax Romana. Mas temos a maneira grega, que é a maneira do pensamento, que é a maneira da filosofia e dos deuses, esse aspecto da visão grega. Amém? Então vamos aí para o texto. Então, o que acontece? A gente vê, vamos voltar lá no texto rapidinho, que quando ele se revolta, olha só, por que eu estou dizendo que é importante a gente saber o tamanho do nosso Deus? Por isso, por causa dessa revolta, deixa eu mudar aqui a canetinha. Por isso, em face dessa revolta, da idolatria, então ele viu a idolatria dominante na cidade, a cidade inteligente. Por isso, falava onde? Na sinagoga, com os judeus e os gentios piedosos, os gregos,
Mas Paulo viu que isso não era suficiente. Na maioria das cidades ele saía da sinagoga quando ele era rejeitado na sinagoga. A gente observou isso até agora. Então aqui a gente vê que não é isso que acontece. Ele não é rejeitado na sinagoga. Pelo menos o texto não diz isso. Mas ele enxerga que há um desafio maior na cidade, um desafio perante o cosmos grego, perante o mundo. Então ele sai da sinagoga, não com raiva, não porque ele foi rejeitado, mas ele transita, olha só, e os gentios piedosos, também na praça todos os dias. Você está entendendo? Então ele transita, revoltado com a idolatria, ele não se contenta em ficar na sinagoga, mas ele vai também para a praça todos os dias para falar. Veja, Atenas, a gente leu a fala do Péricles lá, eles valorizavam o discurso, a arte de discursar era a arte do local, era o futebol deles, da elite intelectual, não era o povão, mas Atenas era a cidade da elite intelectual, é isso que a gente tem que entender. Atenas era a elite da elite intelectual. E nesse lugar, Paulo não se contenta em ficar na sinagoga e ele vai para a praça. Entende? Vamos ler de novo. Por isso, falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, com os que se encontravam ali. Então é desse lugar agora que a gente vai falar. A gente falou semana passada da sinagoga, da importância dela para os judeus como elemento de preservação da cultura. Só que essa praça que fala no texto aí é a palavra do ágora, do grego, né? Alguns traduzem como mercado, que era um lugar muito importante. Esse texto eu tirei da internet, do site que ensina para o pessoal que está estudando para o Enem, para você ter uma ideia. E ele fala que o exercício da democracia ateniense acontecia nesse lugar, nessa praça, na ágora. A ágora era uma espécie de praça pública, onde se fazia a política por meio do quê? Ou seja, a ágora era um lugar de política. Não essa política nossa partidária, como eu já disse, que é muito diferente em alguns aspectos da democracia ateniense. Mas era lá que aconteciam os debates, onde a polis, onde as decisões, as ações que iam ser tomadas, que afetariam a polis, onde essas ideias que afetavam essas decisões eram discutidas. Então foi para lá que Paulo foi. Olha só, onde se fazia política por meio da argumentação e da retórica. Essas duas artes eram muito populares, ainda são, pois a partir delas era possível convencer os outros de suas opiniões e ideias, por mais estranhas, nefastas ou mentirosas que fossem. Amém, meus irmãos? Então a gente precisa entender que é isso que está acontecendo aí. Esse é o X da questão. Paulo estava na sinagoga, mas frente a algo que ele viu fora da sinagoga, que ele viu na cidade, ele falou, eu tenho que ir para um espaço na cidade onde o evangelho vai interagir. É aí que está a grande questão. A gente não tem que pensar que Paulo foi lá para impor o evangelho. Ele sabia que uma vez que ele fosse para a praça, para a ágora, ele estaria exposto, o próprio evangelho estaria exposto a interagir. Que ideias são assim? Com tudo que estava ali. E ele fala, mas o evangelho tem potencial para ser uma ideia que vai transformar a polis, que vai transformar essa cidade, que vai influenciar nessa questão da idolatria, que vai infundir esse Deus grande, e se esse é o meio, é para lá que eu vou. É isso que eu vou fazer. Entende? Então, é nesse lugar que Paulo está agora, é nessa praça. Ele não está na pracinha, batendo papo no banco, como a gente pensa, né? Esse era o lugar, a praça, a ágora era o lugar de debate das ideias. Amém, irmãos? Então, e aí entra em cena os filósofos, porque diz que lá eles começaram, os estoicos e os epicureus começaram a questionar Paulo. Eles ouviram, e ele ia lá todo dia, ou seja, ele queria ser ouvido,
E eles começaram a questioná-lo. E aí a gente tem que falar um pouquinho muito rápido da filosofia, não vou entrar aqui no mérito de novo. Esse texto é tão emblemático que a gente poderia falar aí dele alguns meses só desse texto. Se a gente fosse entrar em cada ramo que ele aborda, no espaço de debate público, na filosofia em si, mas vamos falar só de pontes. Então Paulo vai fazer aqui uma ponte com a filosofia. E a filosofia nasceu na Grécia como uma maneira de equilibrar a razão e os mitos, né? A cultura grega tinha muitos mitos, valorizava os mitos, né? Como eu disse, dos deuses, os mitos da criação, os mitos das forças, das potências. E a filosofia nasce como uma maneira de exercitar a razão para construir valores melhores para a sociedade e equilibrar isso com esses mitos que envolviam também as divindades, que envolviam as crenças, que não eram questionados. Então a filosofia nasce como questionamento da vida em si. E aí, como eu já disse, nós temos Sócrates, que é um dos pioneiros, né, que sistematizou, que criou a academia, como nós chamamos, que era uma escola de ensino, ele passava isso para os seus discípulos. E Sócrates tem um episódio interessante na vida dele, que tem a ver com o que a gente vai falar hoje. Ele é julgado, assim como Paulo foi levado lá para o Areópago. Sócrates foi julgado por um conselho, porque dizia-se que ele, com esse questionamento da razão, estava trazendo costumes que deteriorariam os valores da cidade para os jovens, como ele tinha discípulos, alunos, e ele foi condenado à morte. Sócrates foi condenado à morte e morreu. Mas ele deixou discípulos, e um desses discípulos, o mais famoso, é o Platão. Platão foi discípulo de Sócrates. E Platão deixou discípulos, e um dos discípulos mais famosos de Platão é Aristóteles. Então, meus irmãos, a República vem daí, né? Temos a República de Platão, temos a República de Aristóteles, que são ideias que eles desenharam, que eles escreveram. E aí temos algumas escolas de filosofia que foram se desenvolvendo. A escola socrática não estava muito na moda nesse período de Paulo, estava ressurgindo, mas os mais ouvidos eram os estoicos, não eram nem tanto os epicureus, eles eram, como é que a gente pode falar, eles eram inimigos, né? Inimigos não, opositores, né? Os epicureus e os estoicos eram escolas filosóficas. Não vou entrar no detalhe aqui de novo, não é esse o objetivo, mas os epicureus tinham um foco muito no materialismo, né? Para eles até as divindades poderiam existir, mas era em um outro plano e não interagia com a gente aqui. A gente aqui é átomo, matéria, e eles se desenvolviam a partir dessa premissa. Já os estoicos, eles até criam no divino, mas o divino é uma centelha que está em todos, que está em tudo, e essa centelha que faz a gente reagir dentro de um esquema harmonioso, divino, um todo, né, que está no Logos. Logos é a razão, Logos é o discurso, a palavra. Como João fala, o evangelista João, ele dialoga muito com a filosofia. Tanto que no seu evangelho ele começa dizendo, né, que no princípio era o verbo, no princípio era o Logos. Então ele consegue conversar com essa cultura grega. Então essas duas escolas ali começam a questionar Paulo, porque eles eram o que estavam ali no momento mais em voga, né? Então a gente vê que quando Paulo vai para o lugar público de debate, a filosofia entra em contato com o cristianismo com a filosofia, em maneiras de pensar a vida, e era isso que Paulo queria. Basicamente era isso. Paulo não estava criando ali uma nova filosofia, preste atenção, não é isso que eu estou dizendo, mas ele sabia que ele precisava interagir com a filosofia para influenciar de alguma maneira aquela cidade, aquela cultura. Então ele virou o teólogo da praça, né? Porque ele ia falar de Deus, o Logos, a logia de Deus, de Theos, nesse lugar de debate público. E aí ele é questionado, né? Fala assim, quem é esse tagarela? Vamos voltar lá, os questionamentos do texto, né? Então alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse, o que quer dizer esse tagarela? Essa pessoa que vai falando, pega uma coisa daqui, outra dali. E outros diziam, parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Então, quando ele se coloca no debate, quando Paulo se coloca no debate, esse é o nosso risco.
Vamos perguntar, o que é que ele quer dizer? O que é que esse tagarela quer dizer? Onde ele quer chegar com esse papo? É o que eles estão perguntando. E eles chamam ele de... Outros falam assim, parece um pregador de deuses estranhos. Então, quando Sócrates foi condenado, uma das acusações era essa, que ele mexia com a estabilidade porque ele trazia deuses, esse logos, essa razão, estranhos a essas forças que dominavam o pensamento grego. Porque Paulo falava de Jesus e da ressurreição. E a palavra ressurreição, do grego, é um substantivo feminino. Então, pode ser que eles tenham entendido, isso está até nessa Bíblia de Estudo, a nova Almeida aí, talvez você tenha comprado ela no aniversário da igreja no passado, fala dessa palavra anástasis, que é um substantivo feminino grego. Então eles pensaram, bom, ele está falando de dois deuses, Jesus, né, e a anástasis. Será que é um casal de divindades, como tinham outros casais de divindades no panteão grego? Então eles falaram, quem será que são esses deuses? Então é interessante que ao mesmo tempo que eles falavam assim, o que é que ele quer dizer com tantos elementos, né? Será que ele é só um tagarela? Porque hoje eu diria que o espaço desse debate são as mídias sociais, né? Vamos transportar isso para o século XXI. E há muitos tagarelas. Não existe bem essa polícia da mídia social, como existia lá, como a gente vai falar aqui agora. Mas, e aí, entendendo que ele tinha algo a dizer, outros se perguntavam. Eles entenderam na linguagem deles. Ele está falando de um casal de divindades. Então, existe alguma coisa aí que ele quer apresentar para a gente. O que ele quer apresentar para a gente? Gente, é tão interessante isso, que hoje a gente traz um discurso cristão tão pronto para as pessoas, que não dialoga com elas. A gente traz um escopo de tradição, de maneira de interpretar a Bíblia, que isso não desperta nas pessoas nenhuma curiosidade. A gente traz algo imposto, traz algo pronto, onde as pessoas não conseguem se identificar. E nós estamos vivendo um mundo muito parecido com Atenas, né? Muito parecido com Atenas. E aí o que acontece? Vamos continuar, e essa é a última sessão. Então, tomando consigo, levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas, e queremos saber o que vem a ser isso. Acontece que todos os de Atenas, os estrangeiros residentes, todo mundo que ia para lá, não se ocupavam com outra coisa, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Basicamente, era o pessoal que estava sempre na rede social, né? Então eles levam Paulo para o Areópago. Que lugar é esse? Também chamado de Colina de Ares ou Colina de Marte. Marte era o deus da guerra. Então, hoje, existem alguns que atribuem esse lugar a uma colina, né? uma rocha que está lá, e até é bem aceito. Mas não se sabe se Paulo foi levado para aquela colina. Porque Areópago não é tanto o lugar em si que a gente tem que focar. Mas Areópago foi um lugar onde um conselho se reunia para julgar questões, inclusive, religiosas. O Areópago, quando ele nasceu, alguns séculos antes desse momento aqui, era ele que regia a cidade de Atenas, no sentido do julgamento. Depois ele foi perdendo esse poder. E aí se tornou mais um lugar de julgamento. Alguns julgamentos de assassinato eram feitos ali nesse tempo de Paulo, mas era mais um julgamento de questões religiosas, que eram importantes, já vimos, para a estabilidade da Grécia, para a estabilidade da cidade, como potências. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a gente comete o erro de ler esse texto e fala assim, olha, Paulo foi levado agora para um lugar de honra, né? Ele estava num lugar na pracinha e levaram ele para o lugar do debate. Não. Paulo, na praça, estava no lugar de debate. E nesse lugar de debate ele foi identificado como uma ameaça, como alguém que trazia uma ideia que poderia... não que eles não fossem liberais quanto a várias ideias, mas eles identificaram naquelas ideias de Paulo um potencial perturbador para aquela ordem de deuses e de filosofias e de ideias.
Falaram, bom, é uma ideia religiosa de um Deus novo aí, de deuses novos, e como é que esses deuses vão se encaixar no nosso sistema? Então ele precisa ser investigado. Então ele não foi lá para o Areópago para dizer, olha aí, a gente vai estar aqui para ouvir o que você tem para dizer, que bom, que legal. Não. Eles estavam com uma pulga atrás da orelha, falando em termos mais populares, né? E chamaram ele para conversa. Falaram assim, vem cá, vamos lá, vamos investigar, né? O N.T. Wright, esse é um outro livro que eu recomendo, que eu uso sempre nesse estudo de Atos, esse livro aqui, ó. Deixa eu tentar encaixar na câmera. Paulo, uma biografia. É Thomas Nelson também, não estou ganhando nenhum cachê nem nada, isso aqui é só uma recomendação para os irmãos. Esse N.T. Wright, ele é um teólogo, acho que alguns consideram a maior autoridade no Novo Testamento do nosso tempo, que está vivo agora, e um teólogo anglicano. E esse livro dele é muito interessante, que ele acompanha esse lado humano do Paulo e vai caminhando com Paulo. E a história de Atos, a partir de um determinado ponto, como a gente está vendo, basicamente é a história de Paulo. E ele fala uma coisa interessante sobre esse momento aí. Ele define da seguinte forma: o apóstolo teria sido visto como potencial ameaça à sociedade, à estabilidade e à adoração de divindades, por cuja benevolência a cidade se movia, vivia e encontrava a razão de ser. Então a gente já entendeu que a filosofia e a religião, para os atenienses, para os gregos, não estavam separadas. Pelo contrário, eles eram maneiras de se entender a vida, o essencial, e de se organizar a vida. Então, tanto a filosofia como a religião nasceram da cidade, da polis, e para a cidade. Então, quando eles identificam em Paulo essa ameaça, eles falam, então ele tem que ser investigado. Vamos ver o que significa isso. Amém, irmãos? Para a gente poder entender o discurso dele no Areópago, semana que vem, a gente precisava entender todo esse contexto. Que Paulo foi colocado ali por se colocar e por colocar o evangelho no local do debate. E eles vão perguntar, nós podemos saber? Essa é a acusação. Ou é uma coisa só sua aí? A gente pode saber que deuses são esses, que doutrina? E eles falam, é essa doutrina nova que você está pregando. Ou seja, então, olha o que eles conseguiram identificar. Que eles queriam saber o que ele estava dizendo. Nós podemos compartilhar esse saber? E eles identificaram que tinha uma doutrina nova, um ensino novo. Fala, porque isso é estranho para a gente. Não é isso? Vamos ler o texto, está pertinho. Ó. Podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas. E queremos saber o que vem a ser isso. Então, eu imagino o mundo perguntando isso para a gente hoje. Podemos saber? E assim, eu não vejo o mundo perguntando isso para o cristão hoje. Porque o mundo já acha que já sabe. Mas será que eles sabem essa nova doutrina que Paulo veio trazer naquela época, que não mudou? Essa doutrina, o evangelho do reino, não mudou. Para o mundo, eles acham que deixou de ser nova. Por isso que eles não perguntam mais. Porque eles confundem muita coisa que a gente vive de tradição cristã com a doutrina do evangelho, o ensino do evangelho. E isso soava estranho aos ouvidos deles. Isso foi fonte de acusação. Mas eu não sei se eu vou conseguir explicar para os irmãos, mas ao mesmo tempo isso despertou neles uma curiosidade. E olha que eles tinham um orgulho cívico e uma fome de novidades que diz assim, poxa, o pessoal de Atenas, eles tinham fome de novidade. Então juntou naquele conselho essa fome de novidade, por isso eles foram parar lá, mas existia um orgulho cívico, né, das ideias que eles defendiam, que eles conheciam, que eles também estava sendo ameaçado. E aí, meus irmãos, é isso que o evangelho faz. A minha preocupação é, será que ele deixou de ser uma nova doutrina perante a sociedade do século XXI? A gente olha para a sociedade pós-moderna. Alguns já chegam a dizer ultramoderna. E fala assim, o capeta, essa sociedade pós-moderna é um capeta, é uma coisa horrível. Meus irmãos, mas essa é a nossa sociedade, é nela que a gente vive. Como hoje
levar o evangelho para essa sociedade. Como está na ágora do momento. Como estar. Não é não estar, mas é como estar. Nessa sociedade ávida por novidades. E ao mesmo tempo, como ser identificado como alguém que traz algo novo. O evangelho é sempre novo. Porque isso tudo vai passar. Os estoicos, os epicureus, os socráticos, os pós-modernos, tudo isso, os ultramodernos, tudo isso vai passar e o evangelho continua se renovando, porque haverá uma nova Jerusalém, haverá uma nova cidade. E nós, os evangélicos, estamos aí para representar esse novo, porque é ele que está na gente, é ele que a gente prega. Jesus e a ressurreição é o mais novo que tem, é a coisa mais maravilhosa. Alguns vão entender esse Jesus e a ressurreição como deuses estranhos. Mas como nós entendemos? É isso que ele quer saber. Podemos saber qual é a nossa visão? E é aí que eu termino hoje. Nós estamos sendo desafiados pelo mundo. Paulo ali foi desafiado. O evangélico foi desafiado ali. Eu não estou falando agora do evangelho desafiado, porque o evangelho tem capacidade para responder a tudo. Amém? O evangelho tem capacidade para responder a tudo. A questão é, será que o evangélico tem? Porque Paulo, que está sendo... Vamos lá para o evangélico Paulo. Quem era o evangélico Paulo? O evangélico Paulo era o judeu, com toda a sua base, era o cidadão romano, como nós já vimos, que ele apelou para essa cidadania em Atos 16. E era também o viajante, itinerante, pensador grego. Paulo tinha uma cultura vasta, a gente vai ver isso no discurso dele. Ele foi desafiado, como judeu, como cidadão romano, como grego, no seu pensamento. E Paulo sozinho, porque a gente viu que Silas e Timóteo tiveram que ficar lá em Bereia, ele mandou os irmãos buscarem rapidamente. A gente não sabe se aqui eles já tinham chegado. Tinha algum tempo já que ele estava em Atenas, mas a gente não sabe. Então ali ele foi levado sozinho. E aí que eu estou falando com você, meus irmãos. E você, como responderia? É a pergunta que eu quero deixar para a semana que vem, para o discurso de Paulo. E nós, como temos respondido? Porque, deixa eu mostrar um negócio que hoje eu não estou filmando com o celular. Aqui, deixa eu tentar achar aqui. O celular tá feinho, tadinho. Tá aqui, foto das crianças. É aí que a gente às vezes está sozinho e não está. Como é que a gente responde? E agora esquece o celular, como é que a gente responde? Sozinho. Por nós. Porque a gente fica assim, igreja. Mas Paulo estava ali com o evangelho dentro dele, representando o evangelho. Nós somos a igreja, sim. Nós representamos a igreja, mas ele foi desafiado. Não, vamos lá, diz aí, vamos debater. Não, isso era na praça, na ágora. Agora ele foi desafiado mesmo e a vida dele dependia disso, que ele poderia ser condenado à morte. Então, como nós somos desafiados? É como se o mundo estivesse perguntando para a gente hoje. Aqui, vamos destacar aqui esse quadrinho. Podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? É a pergunta que eles fazem. E sinta-se sendo perguntado isso. Não se você concorda com A, B, C ou D. É o que você traz de novo. O mundo quer saber, as pessoas querem saber. Então a gente entende o evangelho como influência para o nosso mundo, como uma capacidade transformadora e influenciadora, ao ponto de ir para a praça, ao ponto de se arriscar a ser questionado e acusado. Somos vistos. E aí, como é que o mundo vê o evangélico hoje? Como é que o Brasil vê o evangélico? Pensa, isso é importante. Sim. Como o Brasil de hoje vê o evangélico hoje? Como ameaça? Que tipo de ameaça? Como aqueles que trazem uma doutrina desafiadora de um Deus que governa através do Messias Jesus? Ou indiferentes? A gente não tem nada a ver com o que está acontecendo aí, ou como mais um que está dentro dessas ideias.
Porque essa ameaça dialoga com essas ideias, mas ela desafia essas ideias. Ela é nova. Então, como é que a gente vê o mundo? E como a gente é visto pelo mundo? E aí, esse é o último slide. Para terminar, hoje passei do tempo, estourei muito. Se você ainda está aí assistindo esse vídeo, parabéns para você, né? Não sei se são todos. O bom da igreja é que o pessoal é obrigado a ficar até o final, né? Na hora do templo lá, o pessoal, ainda que lá para os 20 minutos, alguns começam a devagar, alguns dormem, mas no vídeo você pode lavar sua louça, né? Enfim. Então eu estou terminando aqui. O evangélico desafiado. Como você funciona sob pressão? Que agora a gente está num momento de extrema pressão. Paulo ali no Areópago não estava debatendo na praça. Ele estava sob pressão. Então como você funciona sob pressão? E debaixo de pressão, a gente vai revelar o quê? O que está dentro da gente. E aí a pergunta é, você está pronto para o diálogo com o diferente? Você tá pronto a ser desafiado? É essa pergunta que fica. Estamos prontos para sermos desafiados? Então, não estou dizendo que todo mundo tem que ser Paulo, o apóstolo, porque ele foi um cara que influenciou e influencia o pensamento humano até hoje. Hoje a gente está lendo aqui um texto dele, as cartas de Paulo, ele influenciou o mundo. Mas como ele começou a influenciar o mundo? Ele estava preparado para naquele momento pisar na praça e pisar no Areópago. Então é isso que eu quero desafiar você. Não que você tem que estar... Já tínhamos que estar preparados hoje. O mundo vive um momento que precisa de Paulos, que precisa de gente assim. Não de gente indiferente, não também de gente covarde, mas não também de gente louca. O mundo precisa de gente consciente de Deus. Gente preparada para dialogar. Todo mundo hoje tem uma banca de intelectual. Eu estou aqui me colocando. Você está vendo aí o meu lugar aqui, eu gravo porque está mais fácil. O computador tem um bocado de livro ali atrás. Mas esse monte de livro não significa que eu, Diogo, seja um intelectual. Ser um intelectual ou um ser humano preparado para responder ao desafio do mundo para o evangelho significa que você tem que estar preparado para ser questionado por aqueles que pensam diferente de você e que você tem condições de dialogar, não vencer, dialogar com aqueles que são diferentes de você para que o evangelho seja um elemento transformador. Então eu termino hoje com esse desafio, com essa pergunta que o mundo impõe para a gente e que o fato de termos o evangelho dentro da gente impõe para a gente. Um desafio de diálogo. Você está preparado para dialogar? E aí a gente vai entender, pela graça de Deus, semana que vem, se Deus assim o permitir, como Paulo estava preparado. E aí a gente vai entender isso no discurso dele. Amém? Porque você pode responder de cara, é isso aí, eu tô. Calma. Então eu recomendo você que você leia o discurso de Paulo, pense, reflita, ore, peça a Deus, porque essa preparação vem de uma vida, essa preparação vem de um entendimento, essa preparação vem do Espírito Santo. Mas exige de nós uma preparação. Amém, irmãos? Então eu oro por isso, para que o nosso diálogo seja um diálogo transformador, seja um diálogo teológico. O ponto de vista do crente, do cristão, é um ponto de vista fundamentalmente teológico. O que isso quer dizer? De estudar na academia, de fazer faculdade? Não. O que é um ponto de vista teológico? É um ponto de vista centrado na pessoa de Deus, que cria, que lida com a queda, redimindo. Esse é um ponto de vista teológico. Amém, irmãos? Então que a gente aceite esse desafio. Perdoe aí me alongar. Vamos orar. Pai, obrigado por esse momento, obrigado por estarmos aqui hoje, compartilhando a palavra.
e que possamos entendê-la e vivê-la no tempo que o Senhor tem nos chamado a fazer isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Se você está por aí no YouTube, daqui a pouquinho, daqui a uns 5 minutos, né? Primeiro agora temos aí um período de louvor, você acompanha, para Deus, né? Também deixa Deus ministrar teu coração através dos louvores. E aí depois a gente vai para uma live lá no Instagram, só para fazer a oração da fé, fazer algumas considerações finais, para a gente interagir de alguma forma, tá bom? Deus abençoe, fiquem na paz. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará em meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará em meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Engrandecer